Dados oficiais mostram que a Austrália teve o crescimento econômico mais lento em 2 anos no segundo trimestre. Minha convidada de hoje é Cheryl Murphy, corresponsável de economia australiana da ANZ, e nós vamos analisar os dados do país. Cheryl, o último anúncio da taxa de crescimento do PIB revelou que tivemos o crescimento trimestral mais fraco desde março de 2013. Na semana passada, na cúpula de reforma nacional, economistas e formuladores de política líderes alertaram que a Austrália está correndo perigo de andar sonâmbula em direção à recessão. Esses são os primeiros passos? É verdade, foi um trimestre fraco. Você está certa. Provavelmente nós subestimamos um pouco a aceleração da economia no momento, enquanto no primeiro trimestre desse ano, nós provavelmente superestimamos um pouco a aceleração. Nós tivemos 0,9% de crescimento. Se você fizer a média dos dois, o número será provavelmente um pouco mais alto do que o do último lançamento. Dito isso, o número continua sendo baixo e a economia não está particularmente forte no momento. Na verdade, está anêmica. Eu imagino que a sua pergunta seja: isso vai continuar assim ou vai piorar? Há sinais para que fiquemos mais esperançosos para o futuro, incluindo o estímulo que está entrando na economia vindo da construção de moradias, que está bem forte, tem estado forte e deve continuar assim pelo menos pelos próximos 12 meses. O setor de serviços está indo bem. Qualquer setor exposto ao dólar australiano está com tendência positiva. Por exemplo, o turismo está indo bem, a agricultura, e há números fortes de estudantes internacionais. Esses números são significativos para a Austrália, então eles também ajudam o país. Você está certa no sentido de que há outras áreas da economia que não estão indo bem e causam preocupação. Nós sabemos que o setor de mineração é certamente um atraso para a economia no momento. Nós sabemos que os investimentos em mineração estão caindo e vão continuar a cair, pois os projetos maiores, particularmente os grandes projetos de gás natural liquefeito, estão fechando. No entanto, se analisarmos os outros setores, os não mineradores, nós não estamos vendo grandes sinais de confiança. O RBA manteve as taxas de juros inalteradas, como esperado, dizendo que a economia estava se expandindo moderadamente, enquanto a inflação estava sendo contida. Com a atual desaceleração da economia chinesa e o yuan mais fraco, essa foi a melhor medida para a economia australiana? Você está certa. O RBA está certamente sinalizando que eles irão manter as taxas no momento. A taxa básica está em 2%. Está baixa, mas se for comparada a muitos outros países desenvolvidos do mundo, está bem alta. E eles poderiam, se quisessem, baixar um pouco a taxa. Na verdade, os mercados já precificaram essa ação. Eles já precificaram um outro corte de taxa de 25 pontos base para o começo do ano que vem. No entanto, a pergunta é: isso iria funcionar? Isso iria realmente estimular a economia australiana? Na nossa opinião, provavelmente não. Não há como forçar gastos quando não há uma demanda. O motivo que leva as empresas a não investirem e os consumidores a não gastarem não é que o preço do crédito esteja muito alto, é mais uma questão de confiança. Eu acho que a política monetária tem uma eficácia limitada nesse ponto do ciclo e em nossas circunstâncias em particular. E também, ela ignoraria o risco. Então, se o Banco da Reserva diminuir a taxa básica novamente, é possível que isso vá estimular o investidor do mercado imobiliário, que tem estado particularmente forte. É claro, há muitos investidores buscando rendimento. Essa é uma das partes da economia australiana que pode oferecer rendimento. Baixar a taxa básica, conceder financiamento, tornar o financiamento um pouco mais barato, vai provavelmente impulsionar os números de investimento financeiro no mercado imobiliário um pouco mais. E isso não é desejável na nossa economia no momento. Eles já estão muito fortes. Eles já estão influenciando o preço das casas, fazendo com que eles subam bastante, e nós não queremos que isso continue. Então, provavelmente, esse é um dos motivos que faz com que o Banco da Reserva esteja relutante em mexer nas taxas novamente. Vamos falar do dólar australiano, que recentemente atingiu o menor nível em 6 anos. Como você vê a performance da moeda no futuro? É verdade, ele caiu abaixo de 70 centavos por um momento na semana passada. O dólar australiano, em nosso modelo, está bem próximo ao valor justo, provavelmente um pouco abaixo do que chamaríamos de valor justo no momento.
está certamente bem mais próximo ao valor justo do que tem estado nos últimos anos, quando ele ficou quase que artificialmente alto diante dos movimentos nos preços de commodities, que normalmente teriam colocado pressão de baixa na moeda. Claramente, a volatilidade dos mercados financeiros nas últimas semanas afetou o dólar australiano e colocou mais pressão de baixa na moeda. O dólar australiano está longe de ser um porto seguro. Ele tende a depreciar quando os mercados estão nervosos ou há um sentimento de aversão ao risco nos mercados. Dado que não esperamos que a volatilidade desapareça repentinamente dos mercados financeiros, isso aumenta mais o risco de movimento de queda do dólar australiano daqui para frente. Se o Banco Central dos Estados Unidos subir as taxas em setembro, que é o que nós prevemos, e colocar pressão de alta no dólar americano, então isso coloca um pouco de pressão de baixa no dólar australiano. Quando resumimos tudo isso, você definitivamente dirá que as forças e os riscos existentes para o dólar australiano ainda são de queda. Acrescente então o enredo dos preços das commodities. E apesar de esperarmos um pouco mais estabilidade nos preços das commodities daqui, novamente, nós temos consciência que ainda há riscos de queda. Se os preços das commodities levarem outro golpe, aí novamente o dólar australiano vai cair com eles. Nossa entrevista chegou ao fim. Continue clicando no site da Dukascop TV para assistir a mais entrevistas exclusivas como esta e a notícias sobre os mercados.